de Estudo e Pesquisa das Artes Circenses Circos da FEF-Unicamp, apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Queridos amigos, queridas amigas, professores, professoras, entusiastas do circo, artistas circenses, meu nome é Marco Bortoleto e eu gostaria de conversar com vocês sobre um artigo publicado no ano de 2011 e cujo título era Atividades Circenses, nota sobre a pedagogia da educação corporal e estética, uma produção que foi divulgada pelo Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Esse ensaio teve como objetivo principal alertar aos professores de educação física sobre um crescimento exponencial, já na época, de iniciativas pedagógicas para o ensino do circo em espaços educativos e em maior número nas escolas. Embora se constate naquele momento que se trata de um problema incipiente e que obviamente cresceu muito nos últimos anos, ele era suficientemente importante para que nós produzíssemos um ensaio sobre ele. Desse modo, o ensaio alerta sobre alguns elementos importantes desse problema, por exemplo, sobre a necessidade que a educação física vinha enfrentando da sua renovação e da diversificação de conteúdos disciplinares, e o circo como uma possibilidade de contribuição nesse cenário. Evidentemente, nós destacamos que os conflitos existentes entre o circo e a educação física, assim como foi em algum momento entre a dança e a educação física, eles não eram recentes e continuavam presentes. Portanto, constituía-se muito importante que a argumentação e a problematização desse assunto fosse robusta, séria e que levasse em conta as especificidades de cada contexto e de cada proposta pedagógica. Por outro lado, o que a gente discute nesse ensaio tem a ver com as propostas pedagógicas encontradas na literatura e também aquelas que nós acompanhamos já naquele momento, divulgadas em vários meios, inclusive nos meios digitais. A maior parte delas concentra a atenção, o foco do esforço pedagógico em algumas modalidades concretas, mais precisamente aquelas que são mais conhecidas no cenário brasileiro, como podem ser os malabarismos, as acrobacias, mostrando um certo desconhecimento ou pelo menos uma certa dificuldade dos professores de abarcar outros saberes que se tornaram importantes na tradição das artes do circo. Portanto, o que a gente observava já naquele momento era um certo reducionismo da linguagem circense para um efeito pedagógico. E isso nós gostaríamos muito que os professores pensassem sobre esse aspecto em concreto. Ainda no ensaio, nós trabalhamos com uma reflexão sobre como esses professores estavam intervindo. A maior parte dos documentos que nós tivemos acesso até aquele período relatavam um esforço enorme de explicar, sistematizar aspectos técnicos procedimentais que, evidentemente, são necessários, importantes, porém não dão conta de abarcar toda a complexidade de uma linguagem artística que, obviamente, precisa de uma reflexão sobre a expressão corporal, sobre a comunicação e sobre a sua poética. Nesse sentido, nós acabamos por, de alguma maneira, clamando aos profissionais que adentrem nesse campo, ou que desejassem adentrar nesse campo, pensar mais profundamente, pesquisar mais profundamente, de alguma maneira buscar uma formação que para muitos não tinha sido oferecida na formação inicial, mas que era, ou pelo menos nós entendemos, necessária para atuar nesse setor do conhecimento. E por fim, o ensaio traz algumas ideias, algumas propostas que nós mesmos já havíamos experimentado inúmeras vezes em diferentes contextos, como por exemplo, como trabalhar com o atirador de facas ou como introduzir um conjunto de jogos circenses nas práticas educativas. São formas simples,
porém extremamente bem elaboradas, de trazer esse universo do circo para contextos pedagógicos que ainda estavam ou estão pensando nessa possibilidade. De uma maneira geral, o que nós tentamos é produzir uma reflexão sobre a prática pedagógica, sobre o material disponível até aquele momento, buscando que ela exista e exista com mais propriedade e que os profissionais que realmente queiram se engajar no ensino do circo em qualquer um desses espaços educativos, incluindo as escolas e as aulas de educação física, entendam que sim, é necessário um aprofundamento, um maior esforço para a pesquisa e, sobretudo, um fomento de uma formação continuada para que esse esforço não tenha uma negatividade nem para os alunos, nem para a própria área. Muito obrigado pela atenção, seguimos em contato. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp, pesquisando o ensino do circo.